Saúde e paz, amados irmãos e irmãs, com essas duas graças próprias da providência divina, acolho-vos aqui na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe, Igreja Jubilar da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, neste contexto de Jubileu da Esperança que o Papa Francisco convocou a toda a Igreja, para que cada fiel católico nutra em seu coração a verdade que para nós é absoluta. Deus é a razão, é a fonte da nossa esperança, é a fonte, é o sumo bem. E com este mesmo carinho e apreço, saúdo aqueles que nos acompanham através de nossas redes sociais e também Rádio América e TV Horizonte, ambas emissoras da nossa rede Catedral de Comunicação Católica. Caríssimos, da véspera do dia 24 de dezembro até o próximo domingo, em que celebraremos a festa do batismo do Senhor, a Igreja nos permite experimentar um tempo litúrgico privilegiado. É o tempo do Natal. E dentro deste tempo natalino, celebramos 3 grandes festas. Além, obviamente, da grande solenidade do Natal, que celebramos no dia 25. Além do Natal, celebramos a Sagrada Família, semana passada, rezamos. Celebraremos o batismo do Senhor no próximo domingo, concluindo assim o tempo litúrgico do Natal. E hoje estamos celebrando a festa da Epifania do Senhor. Esta palavra epifania significa manifestação e evoca justamente a recordação das infinitas maneiras de Deus, que Deus se utilizou para se manifestar ao longo da história, desde o início dos tempos até os dias atuais. As infinitas maneiras que Deus se utilizou para mostrar o seu rosto, para se revelar. Quando contemplamos a Sagrada Escritura, nós encontramos vários relatos que mostram as maneiras que Deus se utilizou para se revelar. Desde as maneiras mais simples, como o vento suave no rosto de Elias, até as maneiras mais portentosas, mais gloriosas, milagres, prodígios, sinais. Tudo isto nos fala sobre a presença de Deus no mundo. Contudo, o tempo do Natal ensina que a forma mais sublime e perfeita escolhida por Deus para se manifestar é justamente a pessoa humana. Jesus, caríssimos, é a plenitude da manifestação de Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus feito homem. Assim, em Jesus, Deus se revela de forma, ou melhor, em Jesus, Deus nos revela a forma mais contemporânea da sua manifestação. E com essa forma, Deus também nos fala que, nos tempos atuais, para que a Epifania continue, é indispensável a colaboração humana. Porque ao se encarnar, Deus transforma o ser humano em seu fiel colaborador nas mais variadas epifanias de nosso tempo. Por isso cabe-nos uma questão nesta festa que hoje celebramos. Nos tempos atuais, as epifanias de Deus continuam? Hoje, Deus continua a se manifestar, assim como outrora, e que está assim consolidado e relatado nas Sagradas Escrituras? Sim, Deus continua a se manifestar. Deus não cessou as suas epifanias, mas a partir de Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, as epifanias, elas contam com a colaboração humana. E a liturgia de hoje nos mostram algumas colaborações humanas que permitem assim a contemplação da manifestação de Deus. Olhando a primeira leitura, profecia de Isaías, capítulo 60,
nós temos que o profeta anuncia uma grande restauração. O povo que antes estava disperso por toda a região da Palestina, em detrimento mesmo do exílio babilônico, estava prestes a ser unido novamente. E a partir deste momento, ou seja, a partir do momento em que Israel, o povo eleito, estivesse todo reunido em unidade, aí sim ele seria convertido de um simples povo a um exemplo para as nações. E esta conversão de simples povo para exemplo de unidade é demonstrado por Isaías através de um símbolo, símbolo da luz. Israel se tornaria luz para as nações a partir do momento em que estivesse unido. E este gesto, este esforço de Israel, revela-nos a primeira epifania que a liturgia de hoje nos ensina e que depende da colaboração humana. E esta epifania é, pois, a unidade. Unidade, caríssimos. A unidade fala sobre a presença de Deus. A unidade revela a presença de Deus em um ambiente. E para longe de ser uniformidade ou igualdade, unidade é, pois, a consequência do respeito às diferenças, do primado pelo diálogo e pelo esforço ao entendimento. Logo, unidade, caríssimos, é tudo isto. É o respeito à diferença, é o primado pelo diálogo e é o entendimento, o esforço pelo entendimento. Como eu disse, unidade não é uniformidade, mas é o melhor presente que podemos oferecer a Deus, de acordo com aquilo que o salmista hoje, no Salmo 71, nos adverte. A unidade é um esforço cotidiano, que exige de nós a postura de deixar de lado coisas que não favorecem a sua construção, a sua constituição. E neste sentido, a liturgia de hoje nos aponta a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, que vem nos falar de uma outra epifania contemporânea. Falar de Deus. Falar de Deus é condição imprescindível para a unidade. Falar sobre Deus é também epifania. Deus se mostra a partir do momento em que o batizado fala sobre Ele. E existem várias formas de se falar de Deus, formas diretas e indiretas. A forma mais direta de falar de Deus que conhecemos é a oração, é citar a palavra de Deus, é evocar exemplo de vida dos santos, é participar da liturgia, da missa. Tudo isso são maneiras diretas de falar de Deus, diretas e privilegiadas. Agora existe também a maneira indireta de falar sobre Ele. Essa maneira indireta eu descobri numa frase da sabedoria popular, uma forma interessante de falar. Vocês conhecem aquela expressão, muito ajuda quem não atrapalha? Muito ajuda quem não atrapalha. Algo da sabedoria humana, mas que de certa forma fala sobre Deus. Porque o não atrapalhar é também uma maneira de amar. O não atrapalhar é uma forma de fazer o bem. O não atrapalhar é também uma forma de falar de Deus. Às vezes nós somos mestres em falar de coisas efêmeras, coisas do mundo. Às vezes somos mestres em falar de futebol, às vezes somos mestres em falar de coisas engraçadas, às vezes somos mestres em comentar situações ou vida de pessoas, mas às vezes nos falta a habilidade para falar sobre as coisas de Deus. Por isso a Epifania é um tempo privilegiado, porque precisamos de colocar no nosso coração a necessidade de falar sobre as coisas de Deus, mais do que falar de outras coisas.
às vezes podemos ficar envergonhados ou achar que falar de Deus vai nos transformar em alvo de chacota, de deboche ou de crítica. É um risco que devemos assumir. Porém, uma coisa é certa: devemos investir muito em adotar um jeito de ser, de maneira a qualificar, seja a nossa vida ou seja o ambiente que frequentamos, os ambientes que frequentamos. E das várias empreitadas que podemos assim assumir, esta de falar sobre as coisas de Deus seja a mais eficaz, porque ao falar sobre as coisas de Deus, a graça vem em nosso auxílio. E por fim, caríssimos, o Evangelho vem nos falar sobre uma postura que devemos adotar e que revela que Deus está conosco. Quem conhece Jesus não permanece no mesmo caminho. A direção da vida muda. Assim como os magos receberam a luz da estrela de Belém, nós também, uma vez iluminados pela palavra de Deus, pela fé e pelos sacramentos, somos convocados à mesma postura dos magos, a postura de partir, a postura de sair da mesmice, a postura de ir ao encontro deste que se nos revela. Uma vez iluminados pela fé, nós somos chamados a partir, a sair do marasmo, a sair da tibieza, da preguiça, dos pensamentos vãos. Somos chamados a sair do vício, somos chamados a partir, sair de acordos mornos com o mundo, a sair do relativismo da fé. Relativismo na fé, melhor dizendo. Porque, caríssimos, infelizmente corremos o risco de não percebermos a manifestação de Deus quando domesticamos a nossa fé, não mais nos deixando interpelar pela palavra bendita. O simples fato de estar reflexivo e incomodado diante dos questionamentos provocados pela palavra de Deus, isso já é epifania, isso já é sinal de Deus, isso já é manifestação. Como nos recorda Santo Agostinho, este dia, o dia da Epifania, salienta a grandeza e a humilhação de Deus. Aquele que na imensidade do céu se revela pelo sinal de um astro, era encontrado quando o procuravam na estreiteza da gruta. Frágil em seus membros de criança, envolto em faixas, é adorado pelos magos e temido pelos maus. Nós, caríssimos, uma vez iluminados por esta certeza de que Deus se manifesta através dos gestos humanos, devemos cada vez mais adotar a postura do sair, do partir. Do sair das posturas e situações humanas que nos impedem de experimentar a verdadeira epifania de Deus. Sair de egoísmos, de presunções e de situações que obnubilam a nossa fé e que nos impedem de prescrutar na palavra de Deus aquilo que de fato nos edifica, nos transforma e nos faz pessoas melhores. Devemos, caríssimos, nos desafiar a cada vez mais sair destas tibiezas, perdermos a timidez de falar de Deus e buscarmos nele, e somente nele, aquilo que engrandece a nossa humanidade. Portanto, caríssimos, aproximemo-nos deste Deus humilde e humano, ofertando-lhe o ouro das nossas boas obras, a mirra do amor e o incenso das nossas orações, a fim de que a verdadeira epifania aconteça em nós e a partir de nós. E nutridos pela Eucaristia, a maior epifania do nosso tempo, sigamos a nossa vida por outro caminho, não o caminho da mesmice, ou não pelo caminho destes vícios que eu elenquei agora há pouco,
mas pelo caminho das incertezas humanas, transformadas pela esperança e pela fé em Deus. Sigamos ao encontro daquele que era e que vem, e que o Deus conosco se revele todos os dias a partir de nossos gestos, a partir da nossa oração, a partir da unidade, a partir da contemplação e do falar de sua palavra, a partir do sair da mesmice e encontrar aquilo que de fato nos edifica, nos abençoa e nos consola, que é a esperança e é a fé nele, no Deus conosco. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,